Oi, gente, bom dia para vocês. Bom dia, Reinaldo, que vai me auxiliar aí nesse momento. Bom dia, Vânia, tudo bem? Ó, eu vou subir o meu PPT, tudo bem? Peço aí um minutinho só da atenção de vocês. Na verdade, eu até me atrasei um pouquinho por conta do encerramento, né, lá do Centro de Mídias, às vezes atraso um pouquinho. Mas eu já vou subir aqui o meu PowerPoint. A gente já dá início. Enquanto isso, eu quero dar as boas-vindas, né, para os colegas aí, porque nós temos a presença de 10 escolas, né, acompanhando esse momento, e colegas coordenadores, os PCNPs, né, os amigos, os professores, supervisores. Então, sejam bem-vindos a esse nosso momento, sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados, e a gente já vai iniciar o nosso momento, tá bom? Eu só gostaria, eu acredito que o áudio esteja tranquilo, né, Reinaldo? Só confirma para mim. Áudio ok, Vânia. Tranquilo. Eu preciso de uma devolutiva das nossas professoras de língua portuguesa, só para a gente confirmar se o áudio tá ok. Angélica, dá um ok aí para mim. A Joyce, por favor, e a Regiane. Eu vou aguardar o ok de vocês, porque a gente vai interagir bastante, né? Então, só para saber se o áudio de vocês está tranquilo. Ok, Vânia. Regiane, ok. Joyce. Ok. Joyce também. Angélica. Angélica, podemos? Bom, de qualquer forma, vou esperar aí, não sei se a Angélica... Eu vou iniciando já, né, e a Angélica também vai se organizando. A Angélica, tá me ouvindo? Então, vamos lá, gente, ó. Bom dia, Vânia. Claudemir, tudo bem? Oi, Claudemir, eu estou bem, e você? Bem, antes de eu começar, alguém gostaria de falar alguma coisa, ou podemos já seguir em frente? Por mim, a festa é de vocês. Ui, que delícia, adoro. Então, tá bom. Eu vou, então, né, dar o desdobramento aqui, né, para a pauta de língua portuguesa, e né, gostaria até de deixar claro aqui o quão bacana é esse momento, porque em nossas conversas com as professoras de língua portuguesa, a gente sempre fala que a qualidade das formações da EFAP é, assim, incontestável, né? E para dar início a esse nosso momento, eu gostaria só de esclarecer para os colegas qual é o nosso panorama, né, com relação aos professores de língua portuguesa. A Escola Salatiel, ela conta com 5 professores de língua portuguesa, né, sendo que uma está de licença gestante, que é a Silma. A gente tem 3 professoras que estão aqui comigo, que são professoras da casa, que são a Angélica, a Joyce e a Regiane. E a gente tem também aqui presente, trabalhando na nossa escola, porém, eu acho importante eu deixar claro que eu hoje acompanhei o 7º ano, tá? E aí cada professor acompanhou aí a sua demanda, né? Cada professor acompanhou a sala em que tem mais aulas, né? Então, nesse momento, qual foi o objetivo desse momento, né? Foi conhecer as possibilidades de uso de aplicativos de mensagem instantânea para a realização de atividades junto aos estudantes. Extremamente pertinente ao momento, uma vez que o nosso apoio, a extensão da nossa sala de aula são justamente esses aplicativos de mensagem, né? São essas ferramentas tecnológicas. Então, é muito bacana, porque o que foi colocado lá dá para ser aplicado com tranquilidade nesse momento, né? Nesse momento em que a gente não está ali presente na sala de aula, né? E aí, um outro objetivo também discutido, né, foi experimentar o uso
de um aplicativo de mensagem instantânea para desenvolver atividades da situação de aprendizagem. E esses momentos, eles são muito práticos para nós, né, pessoal? Eu acho assim, a gente não tem muito o que questionar, porque nesse momento nós não podemos pensar na sala de aula como ela sempre nos foi colocada, né? O professor lá na frente, os alunos sentados, a gente está impossibilitado de realizar esse tipo de aula. Então, essas adaptações são extremamente necessárias. E quanto nós temos nos adaptado ao longo do ano de 2020, não é verdade? Bom, vamos lá. Então, contemplados aí os objetivos da transmissão de etapa, a gente passa para a transmissão de ano-série, que tem, né, objetivos um pouquinho mais específicos, que são eles, né? Relembrar e aprofundar as discussões sobre as operações, ou etapas, como eu havia dito, etapas, fases, né? Eu acho que, independente do termo utilizado, nós aprofundamos aí sobre as operações de produção de texto. Então, qual é o percurso que o aluno deve percorrer para chegar finalmente a produzir um texto, né? Isso tudo nós vimos na transmissão de ano-série, mas a gente vai retomar aqui, tá bom? Outro objetivo, analisar em que medida a proposta de produção da situação de aprendizagem 3 orienta para essas operações ou etapas. O que é importante a gente deixar claro aqui com relação a esse objetivo? Independente do ano ou série que o professor acompanhou, nós estamos falando sempre da situação de aprendizagem 3, seja do 6º ano, seja do 7º ano, seja do ensino médio. Tá? Então, como que essa sequência 3 do caderno Aprender Sempre, como ela pode contemplar esse processo, né, de escrita, de produção e de reescrita, tá bom? Um outro objetivo discutido, né, nessa transmissão, seria, assim, uma avaliação de como aprofundar o trabalho com essas operações ou etapas, porque eu vejo que não é simplesmente nós percorrermos esse processo. Em algum momento a gente vai ter que aprofundar algumas dessas etapas. E isso a gente vai ver de maneira bem legal lá no exemplo que a gente trouxe, né, no exemplo prático da nossa escola, tá? E aí, finalmente, a ideia, né, de refletir sobre o processo de textualizar, produzir o texto, e quais as implicações desse processo para o ensino específico de língua portuguesa. E eu acho que aqui cabe uma observação bem bacana, que os alunos, eles estão o tempo todo produzindo textos, não somente em língua portuguesa. O aluno ele lida com relatórios, ele lida com resumos, ele lida com textos históricos, enfim, ele trabalha com os diferentes gêneros nos diferentes componentes curriculares. No entanto, é o professor de língua portuguesa que é o responsável em desenvolver essa produção sistematizada de textos, né? É o professor de língua portuguesa que vai trabalhar com ele as questões linguísticas, que vai trabalhar com ele as questões de gênero, né? Todos os professores lidam com a produção escrita. No entanto, é o professor de língua portuguesa que vai especificamente trabalhar com isso e desenvolver com muita profundidade, né? Lembrando que a produção escrita, ela perpassa o nosso currículo desde os primeiros anos lá do ensino fundamental até o ensino médio, né? Sempre se elevando o grau de complexidade, sempre se elevando a multiplicidade de gêneros, né? Isso eu acho que é muito bacana a gente saber, tá bom? E aí a gente vem para esse momento de pauta da escola, e aqui eu vou fazer um parênteses, tá, gente? Ninguém tá ouvindo o que eu vou falar, 2 aulas eu acho muito pouco, porque o pessoal da linguagens, a gente que é de linguagens, a gente fala muito, e é muito pouco.
Tinha que ser um pouquinho mais, mas tá ótimo, a gente vai se adequando, né? E é suficiente aí para a gente falar o que a gente precisa. Então, o que é que nós vamos fazer nesse momento de pauta da escola? Nós vamos compreender as implicações de um trabalho com a revisão textual a partir das operações de produção de textos. Nós já vimos lá atrás e a gente vai retomar, tá? E a gente vai também analisar como se concretiza o trabalho com a revisão textual em algumas aulas e em que medida essas propostas podem favorecer o desenvolvimento das operações de produção de textos, tá? Então, eu acho bacana a gente destacar a importância desse processo, né, no desenvolvimento linguístico do nosso aluno, tá? Então, vamos avançar aqui, e eu acho que o texto, gente, ele é um material muito rico para desenvolver as competências da língua portuguesa. Bom, então, vamos lá, vamos dar uma olhada nesse slide, e a gente vai perceber que essa é a professora Raquel, tá? Essas imagens são cenas de 2 vídeos que estão disponíveis no YouTube. Inclusive, esses vídeos, eles ficaram como dica, né, de material complementar para que o professor pudesse assistir. Então, lá na pauta formativa 5, no encerramento da pauta, a gente deixou esses vídeos aí para o professor assistir posteriormente. Então, são 4 cenas que foram retiradas desses 2 vídeos e que vão contemplar 4 operadores textuais, tá? Então, a gente percebe que a professora está interagindo com os alunos, me parece ser uma sala de anos iniciais, né, do ensino fundamental, talvez 4º, 5º ano, né? E aí ela vai interagindo com eles vão dando as devolutivas e ela vai anotando, tá? O que é importante a gente saber para entender esse contexto, tá? A professora, a especialista, ela propõe para os alunos né, que seja feita uma escrita de um conto de detetive, né? Então, a partir dessa proposição, ela vai colhendo dos meninos o que eles sabem sobre sobre esse tipo de conto, sobre esse gênero, né? Então, a gente percebe aqui, né, são quatro situações diferentes e cada uma delas retrata um dos operadores que a gente vai ver já, tá bom? Então, vou avançar aqui. E aí, vamos lá. Vamos, então, dar uma olhada. E agora, sim, eu vou precisar, né, que as professoras estejam a postos, né, para a gente conversar aqui, fazer um bate-bola um pouquinho especificamente sobre essa imagem, né? Então, o que eu acho importante a gente trazer? A gente já viu anteriormente, né, o que contempla cada uma dessas operações, ou cada uma dessas fases, né, do processo de escrita. Então, nesse momento, a gente percebe que a professora colocou ali no texto, né, colocou ali na lousa, né, a coletânea de contos de detetive, e aí ela questiona, né, com os alunos, quem é que vai ler esse texto, né? Então, e os próprios alunos já respondem, quem vai ler são né, meninos como a gente, né? Mas também outras pessoas podem ler, e aí a professora registra ali na lousa, né? E aí ela tá falando, mas o quê, né? Vai ler o quê? O que a gente vai escrever, né? Então, os alunos já colocam contos de detetives, e aí tem um recorte ali embaixo que ela tá questionando para eles. Então, se a pessoa quiser ler um conto de detetive, onde é que ela vai buscar? Onde ela vai encontrar, né? E aí os próprios alunos dão essa devolutiva e ela registra na lousa, tá? Então, observando essa cena, qual operador essa professora está trabalhando nesse momento? Então, a gente tem, né, os 4. Contextualização,
tratamento dos conteúdos temáticos, a gente tem a planificação e a gente tem a textualização. Quem gostaria de responder para mim? Regiane, Joyce ou Angélica? Pode ser eu, Vânia? Pode, por favor. Então, no primeiro momento, ela está fazendo um levantamento de conhecimentos prévios sobre o gênero, né? O qual aí também está dando uma abertura para eles se familiarizarem. Então, é a contextualização do gênero em si. Bacana. A Joyce tem alguma coisa para complementar? Angélica? A Regiane está dizendo que, nesse momento, ela levanta os conhecimentos prévios dos alunos, né? E engaja os alunos ali no gênero, e aí ela está dizendo que isso se trata da contextualização, e ela está correta, tá? Na verdade, o slide, ele traz aqui até chat, porque essa atividade, ela foi desenvolvida conosco, né, lá no momento de formação. É claro que aqui a gente não tem chat, mas é só abrir o microfone e a gente vai interagindo, né? Então, a Regiane está certa, sim, na sua colocação, tá? Porque o que contempla a textualização? Ela contempla justamente quem são os envolvidos, quem são os interlocutores do texto, né? Quem vai ler o texto, que tipo de texto é esse e onde esse texto costuma veicular, né? Então, a contextualização, ela contempla essas informações, né? Vamos dar continuidade aqui. Exatamente, é a mesma imagem, né? E essa imagem, ela vem confirmar para a gente exatamente o que a professora já falou, né? E é interessante que a especialista, né, ela está trabalhando com a contextualização do conto de detetive, uma vez que esse é o objetivo da aula. E aí, mas é importante a gente perceber, né, que existe aqui o momento, né, é muito claro para nós que a professora tenta definir com os alunos as condições básicas, né, o que ele precisa saber, assim, basicamente, inicialmente, para dar continuidade nessa produção escrita, né. E assim, independente do gênero que a gente está trabalhando, é extremamente importante fazer essa atividade inicial, né? Porque o aluno tem que ter muito claro qual é o gênero que ele está trabalhando, quem é o público-alvo, onde esse material veicula, quais são as características desse gênero, enfim, e aí a gente vai também trabalhar os outros operadores. Então, eu vou avançar aqui e a gente vai ver uma outra imagem, uma outra cena, tá? Em que a professora coloca ali, né, algumas informações, como, por exemplo, primeira cena, né? O que vai ter na primeira cena? E é muito bonitinho assistir ao vídeo, eu acho bem bacana, que a meninada interage mesmo. Eu, particularmente, já fiz muito disso em sala de aula, e, gente, o pessoal do sexto ano, os professores de língua portuguesa estão aí para confirmar, eles adoram. Então, vamos lá para esse segundo momento. Então, a professora, ela coloca aí, né, ideias dos alunos do que contemplar na primeira cena, e aí ela já vai dando mais uma palhinha, né, e aí eu queria, mais uma vez, saber dos professores qual é a operação ou qual é a etapa que essa professora está. Quem que vai responder para mim, por favor? A gente tem muitos professores de português aqui, mas eu quero ouvir os nossos, as nossas meninas. Vamos lá, quem vai falar? Eu posso falar, Vânia? Tá, vamos lá. Então, na verdade, essa é a terceira etapa, né, do planejamento, que é a planificação. Aí ocorre a elaboração do plano do texto, onde forma a estrutura do texto baseado no gênero textual. Bacana. Gente, falou tudo. O que é que eu vou complementar depois de uma fala dessa? Então, é isso mesmo. E aí, eu acho que aqui cabe uma observação bacana, que é assim, essas etapas, essas operações,
elas se completam. No entanto, não há a necessidade de uma linearidade, né? Até porque a gente, né, a planificação aqui, ela está colocada, como terceiro item, mas, na verdade, essas etapas, elas se complementam, não existe a necessidade de você ser linear, usar essa primeiro, depois aquela outra. E é isso mesmo, Joyce, eu vou avançar esta imagem e a gente vai perceber que é isso mesmo, né? A resposta está aqui destacada para nós. A professora, nesse momento, está trabalhando a questão da planificação, né? Então, ela não está textualizando ainda, né? Ela está planejando como é que isso vai se transformar em um texto, né? Então, é um esboço que contém aí a ordem das informações, né? De que maneira elas vão aparecer no texto, o que vem primeiro, o que vem depois, e aí é claro, né, que todos os textos, eles se organizam de acordo com as características do gênero. Nesse caso aqui, ela está trabalhando com um conto de detetive, que é um texto narrativo, então tudo isso vai sendo contemplado e desenvolvido com os alunos, né? E aí ela deixa muito claro, né, o que vai ser ali na primeira cena, né? Vou dar continuidade, então. Nessa imagem, a gente tem um outro operador, uma outra etapa dessa produção escrita. E aí, veja a quantidade de informações que aparece, a quantidade de interligações, né, que remetem a qual etapa do processo de escrita. Quem que pode responder para mim? Do que nós estamos falando aqui? A gente já falou que apareceu a contextualização, já apareceu a planificação. Rê, pode falar. Ah, tá. Numa linguagem, assim, para os alunos, eu falaria que seriam os temas, né, que ocorrem dentro da trama, que são os eixos temáticos vinculado a esse gênero, né? Aí tá falando o tratamento dos conteúdos temáticos, né? No caso. Isso, justamente. Então, assim, que informações que são pertinentes a esse gênero que a gente está trabalhando, né? E aí, diante da criatividade dos alunos, né? Então, um roubo de banco, testemunhas, assassinato, são todos elementos que envolvem o gênero em discussão, né? E aí a meninada é muito criativa com relação a isso, né? Fale, Rê. Então, só para complementar, uma possibilidade, né, que ela está sendo ofertada para que os alunos escolham, né? E eles também vêm até com conteúdos novos também, né? Sobre o tema, né? Isso, bacana. Nesse caso, até eu acho importante destacar que a professora está realizando uma escrita coletiva, né? Ela atua como escriba, os alunos vão falando, mas, no caso, todo esse percurso, ele pode ser feito até um determinado tempo, inclusive para possibilitar a escolha do aluno, né? Que eu acho que vem de encontro ao que a Regiane falou. De repente, o aluno, ele tem ali, né, uma gama, né, de conteúdos temáticos, uma gama de informações, e que, no caso dele escrever ali o seu texto individualmente, ele tem ali o poder de escolha, de selecionar o que ele quer colocar no texto dele. Muito bacana. Eu vou adiantar somente para confirmar, né, que essa imagem, essa cena, ela se remete ao tratamento dos conteúdos temáticos, né, que estão intimamente ligados com o gênero em questão, né? Que aqui, no caso, gênero narrativo, conto de detetive, bem bacana. Inclusive, eu acho que os contos de detetive, eles aguçam muito o interesse dos alunos pela leitura. Isso é muito legal mesmo. E aí, gente, agora ficou fácil demais, tá? Não tem nem graça para mim agora. A gente tá aí com uma última operação, né, presente na cena, e ela já nos dá
pistas claras de qual é a fase em que a professora está, né? A professora, ela está lidando ali com um trecho escrito, com frases mais elaboradas, e aqui ela não trabalha com esquemas, né? Aqui ela trabalha já com o texto. Então, quem pode responder para mim? Agora ficou chato, agora ficou sem graça. Quem vai falar para mim o que é esta parte? Eu posso... Por favor. Por favor. Esse aí é a textualização, né? Onde eles vai usar todos os conteúdos anteriores, né, as etapas anteriores, e fazer o texto. Exato, gente. E olha, a gente percebe que ao percorrer essas etapas, o aluno ele está muito bem amparado para desenvolver essa textualização. E eu sempre acreditei que trabalhar com a produção escrita, ela reflete tudo que a gente desenvolve em sala de aula em língua portuguesa. Você quer saber como está o seu aluno em língua portuguesa? Vamos fazer uma produção escrita. Porque todos os conteúdos, né, linguísticos, todos os conteúdos da língua portuguesa estão sistematizados na simples produção de um texto. O que não é algo simples, né? Não é algo simples. Então, é isso mesmo. Nesse momento, já percorrendo tudo isso, o aluno, ele tem condições de textualizar, né? De colocar no papel de maneira sistematizada o seu texto, certo, gente? Então, assim, esse momento, na verdade, é só uma retomada, porque isso já foi trazido para nós anteriormente, é o que eu costumo sempre dizer, uma formação continuada, ela conta com a continuidade, né? Então, a gente está a todo momento voltando lá atrás, buscando informação para trabalhar aqui nesse nosso presente, né? Então, só confirmando o que a Joyce falou, tá aqui, textualização está em destaque. Então, é isso mesmo, tá? Então, finalizando aí, né? Passamos pelas 4 cenas, finalizando as operações, aí a gente percebe, né? A contextualização, a elaboração e o tratamento do conteúdo, a planificação, a textualização. Então, eu acho que isso é muito bacana, né? Revisitarmos isso para a gente dar continuidade nesse nosso momento de formação. Então, vou adiantar aqui. E aí, a gente vai perceber que o nosso currículo, né, o nosso currículo paulista do ensino fundamental, fresquinho, saindo do forno e sendo degustado aí, não sei se totalmente a contento, por conta da atual situação, né, a gente está tendo que adaptar tudo, e eu acho que existiam muitas expectativas sobre esse currículo no início do ano, quando a gente estava num período normal, e nós acabamos aí tendo essa barreira, né, do coronavírus que impediu as atividades na sala de aula. No entanto, o currículo está aí, nós estamos fazendo as devidas adaptações, né, para tentar contemplar o mínimo. E ele traz para nós, né, um trechinho aí que vai tratar da revisão de textos, né? Então, eu acho importante a gente conhecer o que o nosso documento oficial fala sobre a revisão de textos, né? Então, a gente tem aí, né, os campos de atuação, as práticas de linguagem, os anos, como nós estamos falando nesse momento só do ensino fundamental, então a gente sabe do 1º ao 9º ano, e aí a gente percebe a progressão dessas habilidades, né, em grau de dificuldade, então é uma progressão horizontal e é uma progressão verticalizada, né. É importante, então, trabalhar a revisão desde o início, né, dos estudos, desde o 1º ano? Sim, né? Nós estamos aí o tempo todo trabalhando a revisão para que o aluno consiga progredir nessa habilidade, né? Então, o que diz o nosso currículo sobre isso? Ele diz o seguinte:
a revisão e reescrita textual é uma habilidade do eixo de produção de texto, presente no nosso currículo. Prescrita para todos os 4 campos de atuação, tá? Dos anos finais do ensino fundamental, tá? Mas a gente sabe que textos, produções escritas, começam desde lá de trás, de uma maneira muito tímida, né? Mas o tempo todo o aluno está trabalhando com isso. E aí a gente vai perceber que existe uma pequena diferença, talvez uma diferença de colocação, uma diferença de termos sobre o que diz o currículo paulista do ensino fundamental e do ensino médio, tá? Vou avançar aqui o PowerPoint para a gente entender como é que isso está colocado no ensino médio. Mas o que é importante a gente considerar aqui, tá? O currículo do ensino médio, esse que está sendo colocado para nós é o currículo, vamos chamar o currículo antigo, o currículo que está em vigor pelo último ano, porque já foi homologado uma nova proposta, né, para a partir do ano de 2021. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês, o que o material traz, é como está sendo trabalhada a revisão textual dentro do currículo ainda vigente, mas a gente sabe que pode vir mudanças aí pela frente, né? Então, olha, no atual currículo do ensino médio, o campo de estudo e organização de leitura e expressão escrita é colocado dessa maneira, ó. Tá dizendo que o objetivo principal é o estudo das características dos gêneros textuais, desde o lugar do receptor e ou produtor na materialidade escrita da linguagem verbal. Então, a gente percebe que no ensino médio, esse trabalho com revisão é um conteúdo da habilidade estruturação da atividade escrita, né? Que é uma ideia da expressão escrita. Então, eu acho bacana a gente entender como é que isso está colocado no nosso currículo, né, para a gente dar sequência aí nesses estudos. Tudo bem? Vou passar para um outro momento aqui, gente. Estou com dificuldade para avançar o slide, não sei se é a minha rede, mas para mim foi. Aí o Reinaldo, que é meu assessor aí, fala para mim se tá tudo ok, tá bom? Oi, Vânia, desculpe, não ouvi. Tá tudo ok? Vocês estão Tudo acompanhando? ok, seu áudio está perfeito, está sendo gravado, a tela também está perfeita aqui. Tá bom, a gente está na reflexão 2, confere, né? Confere. Então, tá bom. Ó, então, nesse momento, a gente vai refletindo, a gente vai debater sobre como é que a gente desenvolve esse trabalho de revisão de textos em sala de aula. E aí, eu gostaria de ouvir as colegas, né, até para a gente trocar figurinha, entender como o colega faz. E uma coisa assim que eu percebi enquanto estava na sala de aula, porque sou da área de língua portuguesa, muitas das coisas que eu fiz foram até abordadas aí nos momentos lá no CMSP. E aí eu queria ouvir, né, de Joyce, de quem tiver aí, como que o professor trabalha essa questão da revisão de texto? A gente sabe que não é um trabalho fácil, né? É um trabalho minucioso, no entanto, ele tem que ser contemplado. E aí eu queria saber de que maneira vocês desenvolvem isso com os alunos, tá? Quem quer falar? Posso falar, Vânia? Então, vamos... Tá. Como eu trabalho bastante com sextos anos, eles chegam, assim, bem diversificados, né? Então, nos primeiros momentos, eu gosto de pegar as redações dele, ver quais são as dificuldades da maioria da sala e trabalhar com reescrita coletiva. Aí, depois que eu trabalhei, principalmente trabalhar paragrafação, discurso direto, aí depois eu gosto de colocá-los em dupla e para eles fazerem reescrita do texto deles. Bacana. Então, deixa eu ver se eu entendi.
Primeiro é um geralzão e depois eles trabalham ali em dupla para reescrever o seu texto. É isso? Isso, primeiro é aquela reescrita coletiva, né? Eu coloco um texto com os erros, eu pego até o próprio texto de algum deles, e eles vão me ajudando a ver o que está errado, o que pode mudar. Aí depois que eles vão fazer o próprio. Bacana. E assim, é interessante, né, que isso até causa um alvoroço, né, porque todo mundo querendo falar, um querendo brincar, e a gente ali no meio, mas assim, o negócio flui, isso é que é legal. Rê, você pode colocar pra gente alguma situação, né, como é que você faz aí esse trabalho com a revisão do texto, por favor? Sim, posso sim. Eu estou com o 7º ano, né? Nós trabalhamos muito notícia. Foi uma atividade o qual eu pedi para que eles, né, dentro do roteiro de estudo, devido ao nosso momento atual, eles fizessem uma notícia. O qual essa notícia, eu já tinha feito uma pesquisa com ele anterior, né? Tem o roteiro da pesquisa com a Vânia, e essa pesquisa é para ver a tabela dos textos online e impressa, o qual eles vão ali verificar a forma, né, que está escrito. Aí depois que eles fazem o texto, eu dou essa tabela para eles observar se o texto deles se encaixa. Faltando algum item, aí eles reescrevem esse texto. Bacana, bem bacana. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais dessa sua prática logo adiante, tá? Então, assim, é importante a gente, nesse momento, refletir sobre o que a gente faz com relação a essa revisão, para a gente, posteriormente, entender o que seria a revisão processual e o que seria a revisão final, né? Eu acho que como o próprio título aqui já fala, né, já traz, a revisão processual é aquela que acontece ao mesmo tempo com a textualização, né? Então, você vai consultando as informações, aqueles esqueminhas colocados, né, na lousa, como a professora ali trouxe na cena, né, do vídeo. Então, à medida que você vai recorrendo a essas informações, você vai textualizando e, ao mesmo tempo, já realizando a revisão processual. Ou seja, a revisão processual, ela faz parte do processo de escrita, do processo de textualização, né? E aí a gente tem a revisão final, né? O que é essa revisão final, né? O próprio nome já diz. É o produto da textualização, né? Depois que você textualizou, depois que você tem ali elencados, né, os parágrafos e tal, aí sim a gente revê e obtém um produto final, né? E aí a gente vai perceber que essa prática, né, que a Regiane colocou é bacana, né? A prática que a professora Joyce também faz em sala de aula também é muito interessante, né? E aí, pessoal, eu vou utilizar com vocês mais 2 cenas do vídeo, justamente para mostrar para vocês a revisão processual e a revisão final, né? E qual a relação delas, né? Qual é a relação dessas revisões para com as operações de escrita, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa imagem e a gente vai perceber que a professora, obviamente, está no momento de textualização, tá? E dentro desse momento, ela vai desenvolvendo a revisão processual. Então, a gente percebe aqui nessa primeira cena que a professora, ela induz, né, claro, induz os alunos a perceberem que há palavras repetidas, né? E isso, gente, eu acredito que existe aí uma intencionalidade pedagógica, né? Não é à toa que ela coloca palavras repetidas, então ela induz o aluno, faz o aluno perceber que aquilo não é legal, e aí, diante da revisão processual, ela já age
suprimindo essas palavras, né? E aí, ainda dentro da textualização, ela trabalha também esses verbos de dizer. Que verbos são esses? São os verbos que anunciam a fala, que dão pistas para o leitor do modo como está sendo falada alguma questão, né? Então, existe a intencionalidade pedagógica aqui de trabalhar esses dois itens. E aí, gente, a gente vai até perceber na nossa atividade prática que isso é extremamente necessário e que tem uma série de aspectos que precisam ser trabalhados ao longo da revisão e atividades que podem ser trabalhadas antes da revisão e que vão ajudar o aluno ali na hora de fazerem, né, a sua revisão, certo? Eu vou avançar aqui um pouquinho e a gente vai perceber que esse é o momento da revisão final, né, onde está tudo bonitinho, né, já passamos lá pela contextualização, tratamos as informações, planificação, textualizou, a gente já tem os parágrafos bonitinhos, mas esse texto ainda precisa de um pouquinho de atenção, né, e nesse momento ela coloca aqui, né, que existe uma repetição de palavras, né? Então, só vou ler rapidamente aqui. Chegando lá, fica surpreso e diz: nossa, 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 mais um assassinato nessa rua, mais uma vítima. E dessa vez com, não acredito, com estilingue. E aí diz o detetive, surpreso de novo. E aí, diante dessa repetição, o que a professora faz? Ah, pessoal, surpreso é sinônimo de quê, né? E aí a meninada vai falando, nervoso, desesperado, ela coloca até arrepiado, assustado, né? O que induz o aluno a perceber que existem outras palavras que substituem sem perder, né? Sem fazer perder o sentido, né? Então aí essa ação já está sendo trabalhada na revisão final, né? Muito bacana, e eu acho que é um percurso imprescindível para que o aluno, né, desenvolva mesmo a contento a produção escrita, tá bom? E aí, gente, a gente vai para o nosso material do Aprender Sempre, né? Material fantástico, sempre deixei muito claro isso. Desde o ano passado, se eu não me engano, que a gente começou a trabalhar com ele, material muito bem elaborado. E aí, dentro do material Aprender Sempre, lá no 8º ano, situação de aprendizagem 3, a gente tem um texto, né, que eu não o texto ele não está colocado íntegra aqui, tá? Foi retirado do texto um trecho, né? E a gente percebe que esse texto, ele tem alguns destaques, né? E a ideia nesse momento é que a gente perceba como o material Aprender Sempre pode ser utilizado pelo professor para desenvolver atividades que antecedem e que ajudam a revisão textual, tá? Então, eu acredito que o foco aqui, na verdade, não é nem lermos o texto, mas o foco aqui é entendermos, né, qual é a situação. Colocado aqui para nós uma notícia, né, aparentemente é o trecho de uma notícia. E aí, só um instantinho, deixa eu só me acertar aqui, pronto. Eu vou ler com vocês, né, até para fazer os destaques adequados aqui a esse momento. Então, vamos lá, com licença. Muitas pessoas no começo da pandemia compraram a tese de que temperaturas mais altas dificultam a disseminação do novo coronavírus devido às experiências com outras doenças, por exemplo, a própria gripe, que se propaga com mais facilidade em estações frias como o inverno e o outono. Segundo o professor, e a gente vê um destaque para esse trecho, no entanto, outro destaque, aspas, destaque para aspas também,
Isso se deve principalmente ao ambiente mais seco. Isso é mais importante que a temperatura. O ambiente seco causa uma predisposição das células pulmonares e ressecamento das mucosas, então pegamos mais gripe. E para o corona pode ser também um fator, mas não sabemos ainda. E aí fecho aspas. É importante a gente chamar a atenção do aluno, né, para isso. Contudo, a relação entre clima e coronavírus pode ser uma via de mão dupla. As recentes diminuições nas emissões de carbono resultantes da desaceleração econômica apontam que o SARS-CoV-2 pode exercer papel importante no futuro do clima do nosso planeta. A oportunidade que nós temos é de olhar o que vínhamos fazendo em termos de tecnologia, de energia, e aproveitar para convencer a população das mudanças que estão acontecendo na indústria, para dirigir o sistema de energia para algo mais limpo e sustentável, fecho aspas, tá? Então, vou avançar um pouquinho no nosso PowerPoint e tenho alguns questionamentos para fazer aqui para as meninas, tá? O primeiro questionamento, a primeira colocação que eu acho que tem que ser feita é observarmos o que está em destaque lá no texto. Então, a gente viu que tem duas palavrinhas ali, né? 2 conectores que estão em destaque, propositalmente, que são, no entanto e contudo, tá? E aí, a gente percebe, né, que quando é que nós usamos esses conectores? O que vem antes desse conector e o que vem depois? O que é que essa palavrinha está fazendo ali, né? Então, é uma sugestão de atividade que a gente pode desenvolver com o nosso aluno para fazer com que ele entenda a função dessa simples palavrinha dentro do texto, né? Existe toda uma intencionalidade em usá-la ali naquele momento, né? E aí, mais uma pergunta, né? Pergunta B aqui, ó. E o uso do contudo? Estabelece que tipo de relação com o período anterior, né? E aí, ele, mais uma atividade C, liste outros exemplos de conjunções que estabelecem a mesma relação entre ideias. E aí, a gente tem mais 2 atividades aqui. Observe o uso das aspas, né? E responda, para que ela foi usada? Atividade 3, observe a expressão segundo o professor, né? Fala para mim, para que foi usada essa expressão? Quais outras expressões poderiam ser usadas com a mesma finalidade? O que é importante a gente deixar claro aqui? Essas atividades, elas estão presentes no caderno Aprender Sempre? Não, elas não estão lá. Tá? Essas atividades foram elaboradas com a intenção de desenvolver as habilidades para o aluno posteriormente realizar a revisão textual, tá? E aí, fica uma pergunta para vocês, tá? Eu vou adiantar aqui um pouquinho, e aí eu quero saber de vocês. Não, desculpa, gente, eu tenho que voltar aqui. Ô, Reinaldo, você pode me ajudar a voltar aqui, por gentileza? Eu preciso... aqui, já achei. Ó, eu gostaria de saber de vocês, professoras. Vocês acham que esse tipo de atividade contribui para que o aluno, posteriormente, faça uma revisão em seu próprio texto? O que vocês acham? Sim. A ideia, pessoal, nesse momento, é justamente trazer essa visão para o professor. Os textos que nos são trazidos pelo material Aprender Sempre, eles podem ser usados para a gente planejar atividades com foco mais direcionado para a revisão, tá? Como eu mesma disse, essas atividades não estão no caderno Aprender Sempre, mas o professor, diante da sua intencionalidade pedagógica, ele se utiliza daquele texto, né, para criar atividades, exercícios que contribuam para o aluno lá na frente desenvolver a revisão textual. Eu acho extremamente bacana. E os textos que são colocados lá
no material Aprender Sempre são muito ricos, então a gente não pode deixar de aproveitar, né, esse material para desenvolver a reescrita, né, atividades, para que depois o aluno faça a reescrita. E aí nós chegamos no momento mais esperado. Pessoal, assim, ó, vamos colocar a mão na massa, tá? Essa é a ideia aqui nesse momento, né? Então, a ideia é trazermos uma produção escrita, né, dos nossos alunos, para a gente observar e discutirmos aí, né, como é que a gente poderia trabalhar, como é que a gente poderia fazer esse trabalho de revisão, tá? Eu vou adiantar o slide aqui para vocês, e aí eu vou apresentar para vocês como é que nós chegamos nesse texto, né? Então, importante a gente esclarecer aqui que a gente está trabalhando com roteiros de estudo que são enviados via PDF para o aluno, ou então ele retira na escola essas atividades impressas. E num desses roteiros de estudo da professora Regiane, uma das atividades desse roteiro era exatamente o que ela já comentou antes, né? Ela traz uma tabela que vai falar, né, sobre notícia e vai falar das características de notícia online e das características de uma notícia impressa, ok? Então, ela vai discutir aqui, né, o suporte, qual é o suporte de uma notícia online? É um site, né? E assim por diante, tá? Então, a professora traz para os alunos essa informação e, a partir disso, ela solicita uma atividade, tá? Qual é a atividade? Faça uma leitura da tabela, né? Procure aí entender as características e aí depois você vai fazer uma pesquisa, né? Você vai pegar um mesmo fato e você vai observar esse fato, como ele está sendo colocado na notícia online e como ele está sendo colocado na notícia impressa, né? Então, a ideia é comparar a mesma notícia nos suportes diferentes, ok? Ok, então o aluno fez bonitinho. A partir das devolutivas do aluno, o que a professora pediu? Ela falou, olha, então, né, já que vocês já observaram como é um suporte, como é outro, como a notícia se comporta num site, como ela se comporta num jornal, você, aluno, vai escrever para mim uma notícia, né? E você vai falar para mim qual é o suporte que vai ser veiculado essa sua notícia, tá? E aí a gente tem a imagem de uma aluninha do 7º ano, eu acho, né, Regiane? E ela mandou para a professora, né, atendeu aí as orientações da professora, depois de ter desenvolvido todas as atividades do roteiro. Eu trouxe só uma atividade, né, mas tem outras lá. Então, aí a aluninha, ela coloca, né, ela traz a sua atividade para a professora, que, gente, olha, dá para trabalhar 1 milhão de coisas com um texto como esse, né? Então, a aluninha, ela coloca aqui que a notícia dela vai ser veiculada em sites, né? E aí ela vai contar a historinha, uma menina desaparecida, né? Ô, Rê, você quer complementar alguma coisa dessa atividade, desse roteiro de estudo? Não. Não, posso dar continuidade? Pode. Tá. Então, tá bom. Ó, pessoal, a ideia aqui não é que a gente fique lendo na íntegra o texto da aluna, mas o legal dessa atividade prática é a gente bater o olho, né, no texto e a gente pensar em atividades que promovam para a aluna condições para uma reescrita, tá? Então, eu tenho o início do texto nesse slide, eu vou passar um pouquinho adiante, vocês vão ver o término do texto, e aí eu já fiz a transcrição, né, para não ficar tão difícil, mas assim, ó, só de bater o olho nesses 2 slides, a gente já consegue perceber algumas falhas, né? Algumas falhas que vão ter que ser trabalhadas antes que o aluno reescreva esse texto, tá? E é aí que vai entrar o protagonismo do professor
no desenvolvimento de atividades para que a aluna, né, consiga aí reescrever, né, de maneira adequada esse texto. E aí eu vou passar a bola para as minhas professoras que vão, né, o que vocês acham, meninas, né? Que tipo de atividade que seria pertinente a gente colocar para essa aluna ou a gente colocar para uma sala diante de um texto como esse e que vão ajudar esses alunos a reescrever o seu próprio texto. Quem quer falar? Fale, Rê. Né? Então, primeiramente, né, eu gostaria, como eu mandei para eles, a diferença de um texto formativo e de um texto narrativo. Logo, ela já percebeu fatores aí que prevaleceu, né, o outro tipo de texto. Ela mesma mandou para mim no WhatsApp e falou. Aí eu vejo também a questão da gramática, ortografia, que fazemos uma ação em conjunto. Como sabe que é via WhatsApp, né? É uma coisa mais difícil, mas dá sim para ser trabalhado. Justo. Eu até vou fazer um parênteses aqui, Regiane, para esclarecer algumas coisas. A proposta é a aluna fazer uma notícia. Mas se a gente ler esse primeiro parágrafo, a gente vai perceber que a aluna ainda não tem muito claro o gênero notícia. Então já fica Em uma noite, uma menina de 20 anos desapareceu. Ela tinha falado para a família que ia em um baile, mas sua mãe não tinha deixado, tá? Vou parar aqui. Então, o que é que contempla uma notícia? Uma notícia ela trata de um fato real. Esse fato real, ele não pode ter acontecido em uma noite, como a aluninha coloca aqui. Então, a gente percebe claramente uma confusão entre o gênero narrativo e o gênero informativo, a notícia, né? Então, já é um aspecto que a gente pode trabalhar aí, né, com os alunos. Outro aspecto, né, importante é a questão da paragrafação, né? A gente percebe que o texto não tem parágrafo, a questão da pontuação, e aí, gente, tem uma série de questões linguísticas aí a serem trabalhadas, mas o que eu volto a insistir é quão rico é esse material, olha quanto subsídio que o professor tem para trabalhar diante de um texto produzido por alunos, tá? Eu acho que a reflexão que fica é essa, é a riqueza que um texto escrito fornece para o professor. E se o professor, né, tiver aí uma intencionalidade bacana, ele vai desenvolver uma série de coisas que vai fazer esse aluno evoluir na escrita, né? Na questão do repertório, enfim, é uma série de... É um leque, né, de possibilidades que o professor tem diante desse material. Regiane, pode falar. Então, eu chamava, não isso de erro, eu falo que é um erro construtivo, né? Aonde a gente pode interferir e fazer as nossas, né, mediação perante o aluno, né? A aluna, no caso. Justamente. E é aí que entra, né, a responsabilidade do professor de língua portuguesa, né? Os outros professores, como já dito anteriormente, eles também trabalham a questão do texto, mas eles não têm esse conhecimento, esse olhar específico que nós temos, né? Nós temos um olhar voltado para desenvolver nosso aluno, a questão da oralidade, né, a questão da textualidade. Então, é bem bacana. E não adianta, gente, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se reporta a esses autores, quanto mais a gente se reporta ao currículo, mais a gente aprende para colocar em prática, para levar para a sala de aula esse conhecimento, né? E o professor bem preparado,
nos dias de hoje é imprescindível um professor bem preparado, né, para encarar aí essa meninada, né, porque hoje em dia eles têm acesso a muitas coisas, eles têm uma série de conhecimentos, e onde é que fica o professor? O professor é o curador dessas informações, né, como já foi dito anteriormente, e eu sempre, né, como professora de língua portuguesa, sempre valorizei esse material produzido pelo aluno, para ele dar um norte para as minhas aulas, né? Onde é que a gente tem que atacar com maior afinco, onde já está adequado, o que tem que ser aprimorado. Eu acho fantástico esse trabalho com a produção escrita dos alunos. E aí, gente, a gente já vai terminando. Aí nós vamos já nos encaminhando para os momentos finais dessa formação. E aqui eu acho muito bacana a gente pensar lá nos nossos objetivos iniciais, né? Quais eram os objetivos desse momento de pauta na escola? E perceber e refletir se nós realmente conseguimos alcançar esses objetivos, né? Então, a ideia, né, neste encontro, focamos as habilidades para o trabalho com a revisão e reescrita textual, né? A fim de compreender os ganhos de um trabalho voltado para o desenvolvimento das operações de escrita envolvidas na produção de texto. Ou seja, o quanto esse percurso é extremamente importante para que o aluno chegue no produto final, que é a produção de textos, né? Então, nós, enquanto profissionais da língua portuguesa, a gente tem que conhecer qual é o percurso que vamos fazer com os nossos alunos, né? Que pena, gente, eu adorei, mas ainda não acabou. Tá acabando, mas ainda não acabou. Eu gostaria, né, nesse momento, é muito importante, não só para mim, mas, né, para todo o pessoal da EFAP, né, é importante a gente avaliar esse encontro. Então, assim, ó, como que essa pauta contribuiu para a sua prática docente? O que essa pauta trouxe para nós? Trouxe algo novo? Ou essa pauta reforçou o que você já sabia? Eu preciso muito ouvir de vocês. O que isso contribui para a sua prática docente lá na sala de aula com relação ao ensino de produção de textos? Quem quer falar? Vânia. Oi, Joyce. Eu gostei bastante, assim, de mostrar como as etapas são importantes, né? Que faz toda uma diferença, tanto para o aluno produzir um texto e também como para ele reescrever esse texto, para fazer uma revisão no texto. Bacana, Joyce. E assim, ó, eu acho muito... depois, né, de todas essas informações, de todo esse bate-papo que a gente teve nesse momento, a gente consegue perceber o seguinte: a diferença entre chegar e falar assim para o aluno, pessoal, pega o seu caderno e escreva um texto escreva uma narrativa, escreva um conto de detetive. Essa é uma situação. E aí a gente tem uma outra situação que vai envolver o levantamento de conhecimentos prévios, o conhecimento de mundo do aluno, onde ele faz, né, as suas inferências, faz as suas colocações. Então, a gente tem que entender que a nossa prática tem que ser voltado, obviamente, para esse segundo caminho, né? Que perpassa todas as fases de produção escrita. Gente, eu saio daqui, eu falo sempre para as meninas que eu saio desse momento de formação sempre com água na boca, sempre com vontade de ir direto para a sala de aula, sabe? Aquela sala de aula fervendo mesmo, cheio de aluno, e fala assim, não, vamos fazer, vamos botar em prática o que a gente está aprendendo, porque a qualidade dessas formações realmente muito boa mesmo. Rê, alguma consideração final? Não sei se acho que ela talvez não esteja me ouvindo. Eu vou dar continuidade, então, gente, olha, a única coisa que me resta aqui é
colocar para vocês aqui as referências, tá? A professora que aparece nas nossas imagens é a Kátia Brackley, né? Fantástica no que diz respeito ao processo, né, de escrita. Os vídeos estão disponíveis na internet também, tá? Caso alguém queira assistir, olha, a gente procura na internet como revisão processual, textualização, e aí tem um outro vídeo também, que é o processo de produção de textos de autoria, muito bacana, eu acho que vale muito a pena, a gente aprende bastante. E aí, gente, eu já vou me encaminhando para o final desse momento, agradecendo imensamente a possibilidade de dividir com vocês, né, um pouquinho desses estudos, que exige preparação, né, exige bastante leitura, exige esse movimento de buscar em uma fonte, em outra, mas eu gosto muito e valorizo muito isso na nossa prática, não só de coordenadora, mas de professora. Eu sempre gostei muito desses momentos de formação. E quanta formação nós estamos tendo nesse ano de 2020. Eu acho que isso é impagável, porque é um conhecimento que a gente leva para a vida, né? E mais importante que isso, é um conhecimento que a gente leva para a sala de aula, para ajudar os nossos alunos. Então, obrigada aí à plateia. Acho que agora eu posso abrir, né, a palavra. Não sei se o Luiz quer falar alguma coisa, se os nossos supervisores querem fazer alguma colocação. Agradeço imensamente a confiança e passo a palavra. Bom dia, Vânia. Obrigado pelas palavras aí. Nós que agradecemos, né, em nome do grupo focal aqui da diretoria, agradecemos imensamente aí o aceite, né, do convite que nós fizemos para vocês socializarem, né, a sua TPC, né, que eu sempre estou acompanhando. Agradecer também a diretora Aline, também, que está sempre presente, está aí também na sala, a vice-diretora Isabel, né? O importante, eu resumo essa TPC de hoje, né, em uma palavra, né, compromisso, né, e o compromisso com a educação, né, que todos temos, né, para que chegue realmente aos alunos, né. Tem muitos tropeços que a gente temos, né, mas nós levantamos, né, e estamos aí para isso. Agora eu passo a palavra para a diretora do núcleo, Rita, e depois para os supervisores do núcleo. Passa a palavra. Bom dia, pessoal. Bom dia, Vânia. Muito obrigado por tudo, por aceitar esse desafio. Agradeço a todos os professores da Escola Salatiel, agradeço também a diretora, a vice-diretora. Foi muito importante esse momento para nós. Esperamos mais ações como essa. E agradeço a todos os professores das outras 10 escolas que estão participando, aos professores coordenadores, que são nossos parceiros e estão sempre conosco. Muito obrigada aos PCNPs, aos supervisores que estão acompanhando. Obrigada mesmo, Vânia. Beijos no coração de todos. Passo a palavra para o supervisor Wagner e o supervisor Claudemir. Bom dia, Vânia. O supervisor Wagner que está falando. Eu hoje com você eu fiz um flashback no meu tempo de coordenador, voltei no tempo, foi muito legal, foi muito bom. E eu também sou da área de letras, né? E eu tenho uma paixão também especial pelo texto. Eu acho que o texto, ele é, assim, de uma importância vital na questão da aprendizagem. Primeiro, porque ele é útil a todas as disciplinas usam texto. Logo, todos nós precisamos aprender e aprimorar com o tempo, isso até me coloco também no lugar, porque eu acho que o texto é uma coisa que a gente vai aprender sempre, vai aprofundar sempre, a utilizá-lo e a escrevê-lo para que a gente possa fazer isso com meus alunos. Eu agradeço essa iniciativa de colaboração também com o núcleo pedagógico.
eu acho que é importantíssimo, porque nós temos uma preocupação muito grande que a gente possa oferecer aos coordenadores da nossa diretoria uma orientação técnica de qualidade, né? E também é um crescimento, é uma aprendizagem isso aí, tá? Porque a gente não pode ficar parada no tempo, a gente tem que sempre estar buscando coisas novas. E hoje, sem dúvida alguma, foi um exemplo de um ATPC bem construído, bem elaborado, sabe? Foi maravilhoso. Eu agradeço a colaboração e eu espero que seja, digamos assim, a primeira de uma série de participação junto com o trabalho que a gente vai desenvolver. Muito obrigado, viu, Vânia? E agradeço também a sua diretora, que eu tenho um carinho todo especial. Beijão. Obrigada, gente. Diretora, Passo para o Claudemir, viu? Esqueci de falar isso. Claudemir. A Rita me bata depois. Vamos lá, Claudemir, então. Passar para o novinho, agora o novinho vai falar. Cadê o novinho? Será que falhou? O dirigente também está, tá? Depois ele vai dar uma palavra. Está também? Então, ótimo. Tá. Então, se o Luciano quisesse entrar agora, enquanto o Claudemir se coloca, né? Poderia ser. Tudo bem, ótimo. Bom dia a todos, na verdade já boa tarde, né? Como vocês sabem, nós estamos com vários assuntos ao mesmo tempo. Eu estava na reunião de atribuição que ainda estava continuando, mas eu tinha esse compromisso aí com vocês, né? Como que se diz, não deu para experimentar o prato todo, mas eu estou saboreando essa parte final e foi possível experimentar realmente o sabor. Essa empolgação aí da Vânia, essa empolgação aí do núcleo pedagógico, né? Nessa questão da condução dessa TPC nos traz esse alento, né? Obrigado, Vânia, obrigado, Aline, Isabel, aí, da gestão do Salatiel. Essa parte que eu consegui acompanhar, inclusive, deu a perceber, né? Essa questão importantíssima da revisão e reescrita textual, né? Eu penso sempre que isso é parte, se não o coração da escola, não é? Toda a nossa vida ela se dá pela comunicação, né? Ela se dá pela forma como a gente escreve e como a gente se expressa, né? Então, muito importante, penso muito nisso. A construção e a compreensão do texto é de extrema relevância na aprendizagem dos nossos alunos. Isso que Vânia nos traz hoje, muito importante, nessa questão de trabalhar essa revisão, né, e reescrita textual. Então, eu quero, em nome da diretoria de ensino, reconhecer esse trabalho, saudar a todas as 10 escolas que estão conosco aí, né, cumprimentar os nossos professores coordenadores em trabalho, essa importante TPC, reconhecer também a articulação do núcleo pedagógico, né, nesse monitoramento dessas atividades todas aí. Eu fico demais de lisonjeado de hoje estar aqui em substituição à dirigente Josi, né, poder dar um passo tão importante que é essa questão aí, desses desdobramentos da pauta da TPC, inaugurando aí, né, essa questão da língua portuguesa. Amanhã temos mais um pouco, amanhã temos, né, a matemática, mas eu fico muito feliz com esse trabalho realizado por todos vocês. Parabéns, Vânia, parabéns ao núcleo pedagógico, muito obrigado a todos. Aí passo a palavra. Obrigada, Luciano. Olha, como eu já falei, foi um imenso prazer e espero ter, né? Espero ter conseguido aí a contento desenvolver e, olha, vocês sabem que a escola está de portas abertas, então sempre que precisar é só chamar, até porque eu tenho sempre precisado do pessoal do núcleo, e quando eu preciso eu chamo, então é assim, né? Nós seguimos nos ajudando. Um beijo imenso, gente, estou às ordens para o que vocês precisarem, viu? Obrigada, Vânia. Valeu. Tchau, gente. Pessoal. Bom almoço. Tchau. Até a próxima. Tchau, Vânia. Parabéns. Eu não conheço a Vânia pessoalmente, mas parabéns pela doçura
Foi super agradável te ouvir. Obrigada, gente. Obrigada. Eu adoro falar. Obrigada, Isabel. Parabéns, Vânia. Sucesso. Obrigada, gente. Tchau. Parabéns, Vânia. Tchau. Arrasou. Obrigada, Reinaldo. Parabéns, Vânia e equipe. Sucesso sempre. Parabéns, Vânia. Parabéns à equipe aí de gestão, Aline e Bel. Obrigada, gente. Um beijo. Nós agradecemos a parceria, Luiz. Um grande beijo. Muito obrigada, Luiz. Um abraço a todos.